Quero falar do meu privilégio de estar na manhã deste dia participando desse momento tão especial. Uma noite em que tínhamos uma atividade, talvez a não mais prazerosa do Sínodo do Rio de Janeiro, né? Que é a constituição de um tribunal. Reverendo Cid me fala dessa data marcante e pergunta se eu poderia estar aqui. E é claro que eu perguntei lá ao meu auxiliar, posso? Aí ele disse, está liberado. Aí eu falei, que bom. E aqui estamos. Um prazer muito grande participar dessa comemoração de 116 anos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Conselho, por ter acolhido também o convite do vosso pastor. Obrigado pela acolhida que tive. E muito prazer ver pastores presentes aqui, que nós estamos tendo o privilégio de conhecer. E hoje pela manhã, quando me preparava para vir para cá, e minha esposa, por compromisso, foi à igreja de Inhaúma, nós comentávamos de pessoas que nós sabemos que convivem dentro da vida eclesiástica nesta igreja. E Denise falou com muito carinho de algumas pessoas que eu estou tendo o privilégio de ver, que eu estou tendo o privilégio de contemplar depois de um bom período sem vê-las. Agradeço a Deus por essa oportunidade tão preciosa que Ele está me concedendo. Como eu disse naquela noite, quando o reverendo Cid me convidou, um texto veio à minha mente e ele não saiu mais. Não sei se isso acontece com todos os pastores, mas comigo acontece muito. De eu fixar uma passagem na minha mente. Às vezes essa passagem a gente até altera, a gente até consegue modificar. Mas não foi o que aconteceu com esse texto. É um texto lá de Filipenses, capítulo 1. A partir do versículo de número 3, estendendo até o verso 11. Por isso eu acredito que essa passagem, ela é uma passagem preciosa ao seu coração, ao meu coração. Deus não permitiu que fosse modificado o texto na minha mente, no meu coração, como um propósito de trazer a reflexão na manhã de hoje. Por isso eu digo, esse texto pode ser muito precioso para a sua vida. Fixe os seus olhares, a sua atenção, o seu coração nessa passagem. Nós sabemos que a nossa mensagem, ela tem o aspecto humano. E o aspecto humano é falho, mas o texto bíblico não, é precioso. Que esse texto bíblico fale muito ao seu coração. Que ele seja a bênção na manhã deste dia, para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério que é desenvolvido dentro desta comunidade. Assim diz a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que Deus abençoe a palavra lida. Alguns aspectos me fazem pensar muito nesse texto, na vida de Paulo, na sua condição junto à igreja de Filipos,
as experiências que ele teve, experiências marcantes, algumas que foram extremamente profundas, e os registros estão lá em Atos capítulo 16. Algumas dessas ligações eu trago para o momento que nós estamos vivendo, a minha própria relação com essa igreja. E a gente pensa naquilo que já vivemos, e é o que Paulo menciona, a sua experiência de vida junto à igreja de Filipos, mas também uma perspectiva, uma visão de futuro, uma visão daquilo que ainda virá, que acontecerá, que surgirá. E é nesse aspecto que nós estamos vendo esse texto. Primeiro momento que nós observamos esse texto, eu tenho no coração essa ligação com Paulo, porque eu tenho o privilégio de todas as vezes que eu recordo da igreja presbiteriana de Botafogo, eu posso fazer o que o texto aqui está dizendo. O verso 3 se torna uma realidade na minha vida. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E eu tenho esse privilégio de pensar na igreja presbiteriana de Botafogo com muito carinho. Pelas poucas experiências, não foram muitas, mas pelas poucas experiências vividas aqui, eu posso dizer que eu dou graças a Deus. E todas as vezes, informações colhidas ao longo da minha carreira ministerial, e não só ministerial, mas quando membro de igreja, eu tenho a viva lembrança de poder dizer: não há escândalo, não há demérito, não há algo que eu lembre dessa igreja que eu diga como marcou negativamente. Por isso eu tenho na manhã de hoje o privilégio de dizer: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Porque as experiências são boas. Eu nunca ouvi um escândalo oriundo desta igreja. Nunca ouvi algo, como eu disse, que denegrisse a imagem, a história, o trabalho desta igreja. Se há, eu desconheço. Isso é um privilégio que eu tenho. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E essa igreja, pelos seus membros, como disse, traz sim ao meu coração muitas lembranças boas. Essa igreja, inclusive, teve o privilégio, por que não dizer assim, de promover à glória uma das pessoas mais queridas do meu coração. Foi participando de um culto aqui que Deus chamou uma das pessoas que mais amei na nossa vida ministerial, um presbítero amado. Eu dou graças a Deus por tudo que recordo desta igreja. Que privilégio eu tenho. Privilégio que eu tenho como pessoa de recordar e ter boas recordações preciosas. Paulo manteve isso com a igreja de Filipos. Apesar de todas as dificuldades que eu digo, não passei por elas aqui dentro desta igreja, mas Paulo, vivendo o que viveu lá naquela cidade, ele é capaz de fazer com que todas as experiências, mesmo as amargas que ele teve, ele transforma em bênção. Eu não tive nem isso. Por isso eu posso, na manhã deste dia, na comemoração dos 116 anos dessa igreja, dizer: que privilégio poder aqui dizer, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo, por toda a experiência que eu vivi junto à igreja presbiteriana de Botafogo, que, como disse, foram poucas, mas marcaram a minha vida. E é interessante que nós vemos que Paulo fala aqui daquela igreja dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E isso faz com que haja dentro do meu coração a convicção de que não é um ajuntamento de pessoas, mas é um organismo vivo. É o corpo de Cristo que se desenvolve nessa localidade.
E por conta desse corpo vivo de Cristo que se desenvolve nessa localidade, é que nós olhamos agora projetando para o futuro, que é a oração também que Paulo faz, porque Paulo faz a oração nesses dois sentidos, pela recordação, pelo histórico, por tudo aquilo que viveu. Mas agora Paulo também ora pedindo que Deus coloque o sentimento precioso na igreja de Filipos. E isso se encontra lá no verso de número 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. E aí sim eu posso me associar novamente ao apóstolo Paulo e dizer, é essa a minha oração, para que o amor aumente mais e mais dentro desta igreja. E amor a gente sabe que é um sentimento perfeito. É tão interessante o poema do amor, quando Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo, fé, esperança e amor, estes três, mas ele classifica o maior deles como o amor, porque o amor é o sentimento que fará companhia a nós na eternidade. É por isso que Paulo classifica a fé e a esperança como um pouquinho abaixo do amor. Porque fé e esperança a gente vive aqui. Amor não. Amor nos acompanha na eternidade. E é esse sentimento que é capaz de fazer com que haja divisão do certo, do errado, que pode fazer com que as boas escolhas sejam feitas por nós. É esse sentimento que nós chamamos da própria essência de Deus, que Paulo diz que precisa aumentar. Eu quero que esse sentimento aumente mais e mais. E isso nós oramos e pedimos que não só a Igreja Presbiteriana de Botafogo, mas as demais igrejas tenham essa experiência desse aumento do amor. Que esse amor aumente. E esse amor seja capaz de fazer com que discernimentos ocorram. E a gente vê isso, Paulo mencionando, eu quero que esse amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Que esse amor aumentando na vida dessa igreja faça com que ela caminhe o caminho que precisa ser trilhado. Que o amor aumentando faça com que ela obtenha o conhecimento necessário, a percepção. E nós vivemos dias difíceis, complicados mesmo, onde esse conhecimento e essa percepção precisam fazer parte da nossa vida para que as boas decisões sejam tomadas. Os tempos não são fáceis e nunca a Bíblia classificou que esses tempos seriam fáceis. Por isso nós precisamos desse amor crescendo, fazendo com que haja um conhecimento adequado, que haja uma percepção, de modo que o próprio ensino do apóstolo seja vivido por nós, a capacidade de examinar todas as coisas, de fazer a retenção daquilo que é o adequado, aquilo que é bom. Que haja percepção daquilo que pode e não pode fazer parte da nossa igreja. Nós vivemos dias onde a situação é muito difícil. Muitas vezes uma tomada de decisão é complicada. Vocês estão vivendo isso, nós estamos vivendo isso. Por isso que esse amor aumentando nos dê o caminho adequado, correto, que nós precisamos trilhar, como indivíduos, mas também como comunidade, porque os tempos não são fáceis. E por fim nós vemos o apóstolo mencionando cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nós vivemos dias tão difíceis em que até o termo justiça ele pode ser complicado na nossa análise. Por isso, nesse dia de comemoração, nós podemos sim olhar esse texto nessas duas perspectivas. A primeira delas, que mencionei bastante aqui, que é o carinho, a lembrança gostosa que eu tenho dos tempos vividos aqui, das experiências que nós tivemos, mesmo poucas, mas foram marcantes. Por isso eu dou graças a Deus. E é muito provável que esse seja o seu sentimento. Você que convive aqui há mais tempo.
Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo, por tudo que eu vivi. Como foi mencionado, viver aqui em comunidade, ou viver em comunidade é muito bom. A gente participa da vida do outro, a gente interage com o outro, a gente muitas vezes vê nascer, crescer, casar, gerar filhos. Isso é privilégio. Por isso, nesse dia, agradeça ao Senhor pelo privilégio de ter uma comunidade preciosa como a que vocês aqui possuem. Privilégio. Mas também olhem com essa perspectiva de futuro, que o amor seja um sentimento que nós tenhamos em maior conta, em maior vontade, em maior capacidade de expressar, de modo que ele faça com que outras coisas sejam agregadas, para que a nossa vida, o nosso ministério, ele seja como Deus quer. São duas perspectivas. Uma oração de gratidão por tudo que foi vivido, mas uma oração para que os sentimentos necessários sejam mantidos, para que a justiça se estabeleça, para que o reino de Deus seja implantado. Privilégio que vocês têm, privilégio que nós temos. Por tudo isso, que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Não será diferente na vida desta igreja. Que Deus abençoe a vida desta igreja nos dias atuais, que Deus receba a nossa gratidão pelos que aqui deram do seu talento, do seu sangue, muitas vezes, e que Deus nos aponte o caminho que esta igreja precisa trilhar, para que haja continuidade da honra e glória do nome do nosso Deus. Que assim seja. Nós te louvamos, Senhor, por este momento, te agradecemos por esta hora preciosa, em que podemos, Senhor, neste dia de festa, de alegria, comemorar 116 anos de existência desta agência de salvação. Obrigado, Pai, pelo privilégio que Tu nos dás. Obrigado, Senhor, pela história desta igreja. Mas essa história, Senhor, ela continua sendo escrita. E que nós possamos, Senhor, como igreja atual e igreja do futuro, enquanto assim permitires, que nós possamos, Senhor, escrever as páginas, as melhores páginas, Senhor. Por isso precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua orientação. E que o amor seja o sentimento marcante na vida desta igreja. Assim oramos e agradecemos e o fazemos na mediação de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.